Fala calor e caloura, beleza? Como é que vocês estão? Bom, sou teu professor de Química Joel e eu tô aqui no canal QF Ciência para dar continuidade à programação de Química. E hoje a gente vai falar sobre um conteúdo muito recorrente na prova do teu vestibular, o Enem, certo? Além de outros vestibulares. Então vamos lá. Bom, trabalhar com estequiometria é entender primeiramente que ela é a parte da química que estuda a quantidade e a proporção de reagentes e produtos envolvidos em uma reação por meio de cálculos matemáticos. Então, a parte principal que a gente precisa considerar aqui é que ela é a parte da química que estuda a quantidade e proporção de reagentes e produtos, certo? Portanto, a gente tem o quê? A utilização de cálculos matemáticos, porque a gente precisa descobrir a quantidade de reagentes em massa, a quantidade de produtos em volume. Então, necessariamente, a gente precisa trabalhar com os cálculos matemáticos, certo? Bom, a estequiometria, ela tem como base as chamadas leis ponderais, né? São leis que a estequiometria utiliza como bases, dentre elas considera-se a lei de Lavoisier, a lei de Proust ou a lei de Dalton, né? No caso da lei de Lavoisier, ela também é conhecida como lei da conservação de massa. Como assim, professor? Aí eu vou dar um exemplo de uma reação qualquer. Dando um exemplo de uma reação aqui para vocês, por exemplo, a reação do hidrogênio, né, somado com o iodo, formando 2HI. Se a gente analisar essa reação química bem aqui, a parte importante que a gente precisa tirar como conclusão, uma consequência da lei de Lavoisier, é que se eu começar com uma massa de 10 gramas de hidrogênio e eu utilizar uma massa de 4 gramas de iodo, necessariamente a somatória dessas duas massas tem que me proporcionar 14 gramas, certo? Nesse sentido, o que a gente tira de conclusão? Que a soma das massas dos reagentes é numericamente igual à soma das massas dos produtos. Esse é o chamado princípio de Lavoisier, certo? Então, se eu vou apagar bem aqui esses valores que eu coloquei, e aí eu vou perguntar para você. Quando for numa questão de prova em que ele fornecer a massa de, por exemplo, 20 gramas do hidrogênio e fornecer uma massa de 27 gramas do... só ajeitar aqui essa letra. E fornecer uma massa de 27 gramas do iodo, do ácido iodídrico, melhor dizendo, quanto de massa eu vou ter de iodo? A resposta é 7. Por que 7? Porque, você tem que responder, porque de acordo com o princípio de Lavoisier, a somatória das massas dos reagentes é numericamente igual à massa do produto. Tudo bem? Vamos lá. E a lei de Proust, né? A lei de Proust, ela é também conhecida como lei das proporções fixas. Tudo bem? Como assim? Aí eu vou dar de novo exemplo para vocês. Coloca aqui o hidrogênio, né, com iodo, produzindo 2HI. O que a gente vai ter nesse caso? Vai ter o seguinte, se eu tenho 4 gramas de hidrogênio, aí aqui embaixo eu vou ter 8 gramas de hidrogênio, utilizado na questão, né? No slide posterior eu vou explicar para vocês melhor essa ideia. Aí aqui eu vou ter, nesse caso bem aqui, 16 gramas de iodo. Aqui eu vou ter 32 gramas de iodo. E aqui eu vou ter uma quantidade, quanto? Uma quantidade de 20 gramas, né? E aqui abaixo eu vou ter uma quantidade de 40 gramas. Não sei se dá para visualizar muito bem. Então vamos lá. Se você analisar, a gente vai aplicar o primeiro princípio, né? Que é o chamado princípio da conservação de massa, é o princípio de Lavoisier. Vocês vão perceber que quando eu somar 4... né? Quando eu somar esse 4 aqui com esse 16, quanto é que tem que dar necessariamente? Tem que dar 20 gramas. Então está de acordo com o princípio de Lavoisier. E quando eu somar 8 gramas com esse 32, vai ter que me dar quanto? Vai ter que me dar 40 gramas. Então está de acordo com o princípio de Lavoisier. Tudo bem. Qual é a próxima consequência que a gente vai ter? É a lei de Proust. O que diz a lei de Proust? Diz que existe uma proporção fixa e constante entre as substâncias da reação. Como assim? Se você analisar bem aqui, se eu dividir 4, vou colocar em azul para ficar diferente, para vocês observarem melhor. Se eu dividir o 4 com 8, vai ficar
Simplificando vai dar meio, vai ficar 1 sobre 2, certo? E se eu dividir o 16 com 32? Se eu simplificar, vai dar meio. E se eu simplificar 20 com 40, vai dar quanto? Vai dar meio. Qual é a conclusão que a gente toma? Que a proporção ela vai ser fixa. Tudo bem? Então, realmente está de acordo com a lei de Proust. Qual é a proporção, professor? A proporção é 1 para 2. Tudo bem? Essa vai ser a proporção. E, para finalizar, a lei de Dalton, né? Ela é também chamada de lei das proporções múltiplas. Essa lei das proporções múltiplas, ela diz pra gente que se os valores permanecerem constantes, os próximos vão variar em números inteiros pequenos e menores. Em números pequenos e inteiros, tudo bem? E por último, a questão do preparo de um bolo, né? Eu não sei se você observou, mas quando nós vamos fazer um bolo, nós utilizamos determinadas quantidades de cada substância, né? Como está na receita. Tem aqueles procedimentos básicos para poder fazer o bolo. Se a gente, por exemplo, está fazendo um bolo e quiser dobrar a quantidade, por exemplo, de ovos, se a gente colocar ao invés de 2 ovos, colocar 4 ovos, nós necessariamente iremos o quê? Dobrar a quantidade dos outros ingredientes. Tudo bem? Por quê? Porque é um caso de estequiometria. E o que a estequiometria trabalha, professor? A estequiometria trabalha a quantidade e a proporção de reagentes e produtos envolvidos em uma reação. Tudo bem? Então, como é proporção que eu estou trabalhando, eu não posso dobrar uma coisa e deixar a outra permanecer o mesmo valor. Entendeu? Eu vou dobrar necessariamente, certo? Então, o preparo de um bolo, ele é um caso de estequiometria, certo? Aí as leis ponderais eu deixei mais explicado para vocês, né? No caso, a lei de Lavoisier, como eu mostro bem aqui para vocês, a lei de Lavoisier diz o seguinte: indica que a soma das massas dos reagentes em um processo reacional é igual à somatória da massa dos produtos. Podemos afirmar então que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? E aqui na imagem ao lado eu falei justamente o que eu havia falado no slide anterior, que se ele colocar 24 gramas de magnésio para reagir com 16 gramas de oxigênio, quantos gramas de óxido de magnésio eu vou ter necessariamente? 40 gramas. Tudo bem? Certo? E isso é de acordo com o princípio da conservação de massa. Tudo bem? E aqui eu coloquei na outra tabela para vocês, para a gente analisar a questão da lei de Proust e a questão da lei de Dalton, né, da lei das proporções múltiplas, certo? Então as leis ponderais, elas são muito importantes nos estudos da estequiometria. A partir delas nós podemos calcular a quantidade de massa ou de volume de uma determinada substância sem sequer fazer cálculos matemáticos, apenas analisando e interpretando a questão, tudo bem? Então, a pergunta que não quer calar: professor, como é que eu vou fazer os cálculos estequiométricos? Basicamente eu coloquei uma questão aqui para vocês, né, onde eu falo quantos mols de gás hidrogênio são necessários para a formação de amônia NH3, sabendo-se que a quantidade do gás nitrogênio é de 4 mols. Eu coloquei de forma bem simplificada 4 passos, sendo que o primeiro fala o seguinte: escreva a equação química com as substâncias envolvidas, tudo bem? Como vocês já devem ter percebido, tem problemas de química em que eles não forneçam a equação química. Então a gente precisa necessariamente o quê? Escrever essa reação química, né? Então, se no caso a gente fosse analisar essa questão, que é a questão objetiva que a gente está trabalhando, a gente vai ver que ele fala quantos mols de gás hidrogênio são necessários para a formação. Então a palavra em destaque aqui é formação. Então, se eu estou formando, significa que a minha substância vai ser produto. Então, quem vai ser produto? Vai ser a amônia, o NH3, certo? Tá, mas para formar amônia, bora colocar bonitinho aqui em cima. A amônia é produto, então ela tem que estar no lado direito, certo? Então, para formar amônia, o que é necessário a gente ter? Analisando a substância química amônia, é necessário a gente ter hidrogênio e nitrogênio, ou seja, os meus reagentes necessariamente vão ser hidrogênio, H2, mais o nosso nitrogênio, que é N2, tudo bem? Então, eu fiz a equação química, eu fiz a reação química. Bora para o próximo passo agora. Ele fala, faça o balanceamento da equação química.
O balanceamento da equação química serve para quê, pessoal? Serve para ajustar a quantidade de átomos que a gente vai ter tanto no lado esquerdo quanto no lado direito, né? Então, se a gente fosse pensar no caso nessa reação, vai ficar N2 mais H2 formando quem? Formando NH3. Então, bora trabalhar lá. Quantos nitrogênios tem na questão? Tem 2 no lado esquerdo. Então, quantos nitrogênios necessariamente tem que ter no lado direito do produto? 2. Então, 2 vem para cá, certo? Agora, bora para hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho no produto? 6, porque eu tenho 2 multiplicado com 3. Então, vai dar 6. Então, se eu tenho 6, no meu lado esquerdo, eu vou ter que ter necessariamente 3 mols de H2 para poder dar 6. Então, eu balanceei a equação química, fiz a equação química. Então, o meu passo de número 1 e número 2, eles já estão feitos. Bora para os próximos. Ele fala, escreva os valores das substâncias seguindo os dados do problema, colocando na segunda linha e os valores da massa molar, mols, volume da CMTP na primeira linha. É um passo muito importante que eu considero no estudo da estequiometria, porque é aí que às vezes complica na hora de resolver a questão. Mas eu vou explicar melhor lá na frente, no próximo slide. O quarto passo é finalizar a questão fazendo uma regra de 3 simples para calcular os valores que são pedidos na questão. Lembrando que a incógnita do problema fica sempre na segunda linha, tá? Então, basicamente, esses passos que eu coloquei aqui para vocês, eles servem para resolver a maioria das questões de estequiometria. Esses passos, eles são a base, né, para resolver as questões de estequiometria. É válido lembrar que quando a gente está trabalhando um caso geral, é somente aplicar esses 4 passos que você mata a questão. Porém, quando nós estamos trabalhando com pureza, rendimento, reagente em excesso e reações sucessivas, nós precisamos atentar para algumas coisas que vão mudar nesses passos, tudo bem? Então, vamos lá. Analisando a resolução da questão, eu vou ter o quê? No primeiro passo, a gente fez a equação química, certo? No segundo passo, a gente balanceou a equação química, tudo bem? E no terceiro passo, a gente colocou na primeira linha o valor do quê? Do mol das substâncias. E quem são esses valores? São os valores que estão na própria frente dessas substâncias. Bora olhar para o N2. O que está na frente do N2? 1 que está omitido, mas é 1. Então vai ser 1 mol de N2 para quantos mols de H2? Para 3 mols de H2. Aí na segunda linha, como eu coloquei para vocês, nós colocamos os dados do problema. Então o que ele quer? Ele quer 1 mol de H2. Então X mol vai ter que ficar embaixo do H2, tudo bem? E esses 4 mols foi o que a questão me forneceu, tudo bem? Então basicamente, quando a gente tem a reação química envolvendo N2 mais 3H2, a gente vai ter formação aqui no caso de 2NH3, né? A gente vai ter o que? Na primeira linha, a gente vai colocar o valor de massa molar, o valor de mols, volume na CMTP, etc. Então, como está trabalhando com mol, eu tenho 1 mol, né? No caso aqui, 1 mol de N2 para 3 mols de H2, certo? X mol que eu quero e 4 mol de N2 que ele me forneceu na questão, tudo bem? E aí, fazendo a regra de 3 para finalizar, a resposta é 12 mols, tudo bem? Aí eu coloquei uma dica aqui para vocês. Os coeficientes estequiométricos correspondem ao número de mols das substâncias utilizadas para reagirem, tudo bem? Então, dando continuidade bem aqui, a gente tem a relação utilizada nos cálculos estequiométricos. Bom, é uma coisa que a gente trabalha muito na conversão de uma grandeza química na outra e que é uma coisa que pega às vezes no nosso pé quando a gente está resolvendo uma questão de estequiometria. Por isso, gravem lá, coloquem no caderno, anotem para poder fazer as questões de forma bem simples. 1 mol corresponde sempre a 6,03 vezes 10 elevado a 23 moléculas, átomos, elétrons, íons, que corresponde à massa molar da substância em grama-mol, que corresponde a 22,4 litros na CNTP, tá? E para ficar mais tranquilo, eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Nesse caso, eu estou trabalhando com ácido sulfúrico, H2SO4, né?
Quando eu calculo a massa molecular dele, eu vou ver que ele tem uma massa de 98 gramas, tá bom? Então eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que 98 gramas de massa molar corresponde a 1 mol de moléculas, que corresponde a 6,03 vezes 10 elevado a 23 moléculas, certo? E que corresponde a 22,4 litros na CNTP. Tudo bem? Aí você vai se perguntar, mas por que é importante eu saber isso, professor? Porque vai ter questão, por exemplo, essa aqui que ele fala. Qual a quantidade em mols de 5,4 vezes 10 elevado a 23 átomos de HCl? Como eu vou ter que resolver essa questão, professor? Lembrando apenas do quê? Lembrando apenas dessa análise bem aqui feita aqui em cima. Tudo bem? Aí eu vou ver que, nesse caso, o HCl vai ter uma massa molecular de quanto? Hidrogênio tem uma massa 1 grama. Né? E o cloro, 35,5. Então vai ficar 36,5, certo? Gramas está para 1 mol, que está para quanto? Para 6 vezes 10 a 23, né? Vou dar uma apagada bem aqui para não ficar confuso. 6 vezes 10 a 23. Aí eu vou dar uma dica para vocês. No problema, você pode omitir o 0,3. Certo? O 0,03, melhor dizendo, do 6 vezes 10 a 23. Aí você pode fazer só com 6 vezes 10 a 23 para ficar um pouco mais fácil de trabalhar na hora dos cálculos. E que corresponde, na CNTP, a 22,4 litros, certo? Então, como ele falou 5,4 vezes 10 a 23 átomos de HCl, esses 5,4 eu vou colocar embaixo de quem? Embaixo do 6 vezes 10 a 23. E eu não quero saber mol, então eu vou colocar embaixo do mol o X. Então eu vou realizar a regra de 3 e descobrir o valor de mols que eu tenho nessa quantidade de átomos, certo? Então é muito importante que vocês saibam isso. E aí a gente tem os chamados casos especiais da estequiometria, né? Aí o primeiro deles é a pureza, né? Quando os reagentes estão impuros, geralmente o grau de pureza vem expresso em porcentagem em termos de massa. Vale lembrar que as substâncias impuras não reagem, então é preciso calcular a quantidade que entra na reação, tudo bem? Aí eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Deseja-se reagir ácido HCl, né? Com 80 gramas de NaOH com 90% de pureza. Aí ele pergunta qual será a quantidade de HCl necessária. Então, o primeiro passo, primeira análise que a gente tem que fazer numa questão dessa é fazer os passos. O primeiro passo, faz a reação química, foi feita. Bora para o segundo passo, balanceia a equação química, tá balanceado? Agora coloco os valores que o problema está me submetendo e os valores da massa molar, do volume, do mol, enfim. Então vamos lá, o que ele forneceu para a gente na questão? É a primeira análise que é importante fazer. Ele me forneceu 80 gramas de NaOH, certo? Ele me forneceu 80 gramas de NaOH. Ou seja, eu vou colocar embaixo do NaOH na segunda linha, lembra lá. Como eu estou trabalhando com massa, 80 gramas está em massa, né? Em cima dele vai ter o que, gente? Vai ter a massa molar. Tudo bem? Porque tem que ser igual. Não adianta eu colocar massa embaixo e em cima dela colocar mol. Não vai fazer sentido. Então, ser massa embaixo, em cima vai ser massa molar. E descobrindo a massa molecular do NaOH, né, da soda cáustica, também conhecida como hidróxido de sódio, vai ser 40 gramas. X, que corresponde à quantidade que eu vou ter de HCl, e 36,5 gramas, que é a massa molar do HCl. Então, quanto é que dá X fazendo a regra de 3? Vai dar 73. Só que quando você chegar nessa resposta, você com certeza vai ter na alternativa essa resposta. Só que você tem que ter cuidado, porque não é essa a resposta. Por quê, professor? Porque ele falou que a pureza é de 90%. Então, apenas 90% desse valor é puro, que entrou em reação, é puro. Então, 73 gramas está para 100%, que é o meu total. E 90%, que é a pureza que eu tenho, está para X. Então, quanto de pureza eu tenho em 73 gramas? 65,7 gramas que reagiu, certo? Aí na questão vai com certeza ter as duas alternativas e é preciso você ter cuidado com a finalização da questão. Então, como você observou, a única coisa que mudou é que a gente precisou fazer mais uma regra de 3, né? No caso, para descobrir a pureza. Quanto foi de gramas que reagiu na questão.
Então, ele poderia, o autor da questão, também pedir para você calcular o que não reagiu. Aí, o que você ia fazer? Você ia pegar os 73 gramas e ia subtrair de 65,7. E aí, você ia ter a quantidade que não reagiu. Tudo bem? Então, fica ligado. Aí eu coloquei uma observação básica. A pureza está diretamente ligada a reagente. Toda vez que citar na questão alguma coisa de pureza, ou falar que uma substância tem uma pureza de tantos por cento, ela é um reagente. Estamos trabalhando com reagente, tá bom? É uma dica muito importante, porque vai ter questões mais complexas, questões um pouco mais, com muitos dados, né? Dados falando sobre densidade, falando muitos dados que a gente pode se perder. Então é importante saber essas dicas aí na hora da resolução. O rendimento. Bom, se a pureza trabalha com a questão do reagente, o rendimento trabalha com a questão do produto. Tudo bem? Ficou bem tranquilo, né? Quando a gente fala em rendimento, é importante que a gente lembre o quê? A famosa frase, o que foi que rendeu? Quando a gente fala, por exemplo, quando tem alguma briga, né, de família, alguma coisa, a gente fala no final, o que rendeu dessa conversa? Qual foi a conclusão? Quando a gente fala o que rendeu, qual foi a conclusão, nós estamos nos referindo ao quê? Nós estamos nos referindo à quantidade de produtos, porque o que rendeu é sempre o que é no final, que é o produto. Então, a definição. Quando dois reagentes são postos a reagir, não necessariamente todo reagente irá se converter em produto. Isso ocorre por vários fatores, como a má qualidade da aparelhagem, enfim. Em uma reação, a pergunta feita será quanto rendeu, ou melhor, qual o rendimento da reação, tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês e ele fala, em um processo de obtenção de ferro a partir da hematita, né, considere a equação não balanceada. Então, olha lá, gente, ele forneceu a equação para a gente, só que ele não fez o segundo passo, que é o balanceamento estequiométrico, e é o balanceamento que a gente vai precisar fazer. Aí ele fala, utilizando-se 4,8 toneladas de minério e admitindo um rendimento de 80%, a quantidade de ferro produzida será de... Bom, se vocês perceberam, quando ele fala admitido um rendimento de 80%, a gente vai fazer a mesma análise que eu fiz na pureza. Eu vou descobrir a quantidade de massa e eu vou tirar uma certa porcentagem para saber quanto que realmente rendeu, certo? Bem tranquilo. Então, fazendo os passos e balanceando, eu tenho 1 mol multiplicado por 160 gramas da hematita para 2 vezes 56 gramas. Aí você vai se perguntar, por que 2, professor? Porque quando a gente balanceia a equação, a gente vai ver que eu preciso de 2 mols de ferro. Então, é 2 vezes a massa molar do ferro. Aí ele forneceu a tonelada, que eu calculei no caso em gramas, diretamente. E aí eu tenho a quantidade X de ferro utilizada. Então, o meu rendimento teórico... Como assim, professor? O meu rendimento teórico é aquele em que, quando eu coloco 10 gramas de uma substância X e 20 gramas de uma substância Y, eu espero que tenha um rendimento tanto. Só que, na verdade, não, porque ocorreu o quê? Ocorreu alguns fatores, né, como a questão da má qualidade da aparelhagem, como eu acabei de citar aqui em cima para vocês, certo? Então, nesse caso, o meu rendimento teórico é esse valor aqui. Então, professor, o que eu faço agora? Bora tirar a porcentagem. Esse valor de 80%, eu quero saber quanto que rendeu. Conseguiu entender? Então, quanto que rendeu vai ser desses 80%. E nesse caso, vai dar 2.688 kg de ferro. Então, a resposta seria a letra A. Beleza? Dando continuidade. E detalhe, a observação, o rendimento está diretamente ligado ao produto de uma reação. E o reagente em excesso, professor? Bom, o reagente em excesso é aquele que ocorre da seguinte forma. Quando são dadas as quantidades de 2 ou mais reagentes e se pede a quantidade de um dos produtos, surge a dúvida, qual dos reagentes devemos usar? Aí você vai se perguntar, não entendi. Como assim, professor? Bom, pensa comigo, eu tenho uma reação A mais B formando C. Se ele fornecer para você que ele colocou para reagir 20 gramas de A com 10 gramas
de B e ele pediu quantos gramas de C eu vou ter, você vai perceber que eu deixo de ter uma regra de 3 simples e eu passo a ter uma regra de 3 composta. Por quê? Porque quando eu colocar os valores da massa, digamos assim, aqui a massa do A é 30, a massa do B é 20 e a massa do C é 60, eu vou ter o quê? Eu vou ter que analisar qual das relações eu vou fazer. Como o objetivo é calcular esse x bem aqui, eu vou ter que fazer a relação desse x aqui com esse 10 ou do x com 20, né? Ou eu faço 30 está para 60, assim como 20 está para x, ou eu faço 20 está para 60, assim como 10 está para x. Então, nesse caso, surge a dúvida, qual dos reagentes eu vou utilizar, certo? Nunca façam a regra de 3 composta, que vai dar errado. Você sempre tem que descobrir o nosso reagente em excesso e o nosso reagente limitante, de modo que você vá utilizar sempre a regra de 3 simples envolvendo o reagente limitante. E agora que o bicho pega. Como calcular o reagente limitante? Como saber quem é o reagente limitante? De forma simples, a gente vai vir para cá e vai entender o seguinte. Exemplo, ele fala bem aqui. O H2S reage com o SO2 segundo a reação. Ele fala qual o número máximo em mol de S, no caso o enxofre, que pode ser formado quando se faz reagir 5 mols de H2S com 2 mols de SO2. Então, o primeiro passo já está lá, já está feito, né, que é fazer a equação química. O segundo passo é fazer o balanceamento estequiométrico, também já está feito. E aí o que a gente vai fazer? Vai colocar na primeira linha, na segunda linha, os valores, né? No caso, de modo que na segunda linha são os valores submetidos pela questão e a incógnita que eu quero saber na questão. E em cima, na primeira linha, o valor da massa molar, do volume no SMTP e da molaridade, do número de mols, melhor dizendo. Então, eu tenho 2 mols de H2S para 1 mol de SO2 e 5 mols de H2S e 2 mols de SO2, né, que foram fornecidos na questão. O que a gente vai fazer? A gente vai, de forma bem simples, utilizar um macete que dá para matar a questão na hora, para descobrir o reagente limitante. É fazer uma multiplicação cruzada. Como assim, professor? Se você multiplicar cruzado 1 multiplicado por 5, automaticamente você vai estar sabendo o valor de quem? Do H2S. Então, 1 vezes 5, H2S vai dar quanto? Vai dar 5. E se você multiplicar 2 vezes 2, vai dar quanto? Vai dar 4. E quem é esse 4? É o 4 do SO2. É o 4 do SO2. Então, de um lado eu tenho 5 e de outro eu tenho 4. Qual dos dois vão ser meu reagente limitante e meu reagente em excesso? O SO2, nesse caso, é o nosso reagente limitante. Por quê? Porque o 4 ele é menor que 5. Então, quando o valor for menor, ele é o reagente limitante. E quando o valor for maior, ele é o reagente em excesso. Tá bom? Como eu coloquei aqui em cima para vocês. Para isso, devemos encontrar o reagente limitante e o reagente em excesso. Lembrando que o reagente limitante é o que apresenta uma quantidade menor em relação ao em excesso, quando encontramos seus valores. Tudo bem? E aí você vai se perguntar, professor, mas esses 5 mols aí é o valor realmente do H2S? Não, são valores meramente ilustrativos para a gente poder apenas fazer análise de quem poderia ser o limitante, quem poderia ser o excesso, tá bom? Aqui a gente já soube que é o SO2. Então, sabendo que é o SO2 o reagente em excesso, qual vai ser o próximo passo da questão? Vai ser eliminar o reagente, o SO2 é o nosso reagente limitante, certo? Então, qual vai ser o passo que a gente vai fazer? Vai ser eliminar o H2S. Eliminando o H2S, a gente vai fazer a estequiometria somente envolvendo o SO2 e o enxofre. Então, bora refazer a questão? Vamos lá. Então, a gente tem 1 mol, né, do enxofre, que está para quanto? Para 3 mols, 1 mol de SO2, que está para 3 mols de enxofres, assim como 2 mols de SO2 está para Z mols de enxofre. Então, vai dar quanto esse Z? Vai dar 6. Então, 6 mols é o valor do enxofre. Tudo bem? E por último, a gente tem as chamadas reações sucessivas, né? No caso das reações sucessivas, nós conseguimos fazer elas de maneira muito simples, né? Só que é preciso que a gente se atente para algumas coisas.
Os procedimentos estequiométricos são os mesmos dos casos anteriores, porém é importante atentar para os seguintes procedimentos. Precisamos ajustar as equações químicas, né? Todos os reagentes que estarão no produto deverá ser cortado juntamente com os que estão nos reagentes, só que tem um detalhe importante. Se a substância está no produto e essa mesma substância está no reagente, quando nós formos somar as equações químicas, essas substâncias devem ser cortadas. Então, a gente precisa balancear de forma correta, ajustar os coeficientes estequiométricos para poder cortar essas substâncias que são semelhantes, certo? O produto que vira reagente deverá ter o mesmo número estequiométrico, tudo bem? Como assim, professor? Quando eu tiver aqui uma reação sucessiva, no caso, eu tenho A mais B formando 2C. Aí eu tenho C mais D formando E. Quando a gente for somar as duas equações, você vai perceber que eu não vou conseguir cortar o C e o C. Por quê? Porque aqui eu tenho 2C e aqui eu tenho 1C. Então, o que vai sobrar na minha equação final? Vai sobrar C. Para que eu corte, é necessário que eu multiplique a segunda equação por 2. E aí sim, eu multiplicando por 2, vai dar para cortar o C. Entendeu? Então é importante que essas substâncias semelhantes estejam em lados opostos e que elas possuam o mesmo coeficiente estequiométrico. Beleza? As reações sucessivas, diferentemente das elementares, não possuem uma só etapa reacional, mas sim mais de uma, onde os produtos dão continuidade à reação. Tudo bem? Então, gente, essa foi a aula de estequiometria. A próxima aula que eu for vai se comentar alguns exercícios com vocês a respeito de estequiometria, né, dos casos. E se você gostou, deixa o like, compartilha com os amigos. E se você não entendeu alguma coisa, quer que eu explique de novo algum termo que eu utilizei, manda aqui nos comentários que eu vou responder para você, tá bom? Até a próxima aula.